Faz tempo que não faço episódio sobre mídia perdida perturbadora, então hoje volto com 3 exemplos da declaração final perdida de um dos indivíduos mais depravados até as primeiras e segundas gravações de execuções. Vamos investigar? Se você gosta de mistérios da internet e de conteúdo geralmente perturbador, fique à vontade para se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo trata de temas sensíveis como execuções, assassinato, pedofilia, abuso sexual e síndrome do bebê sacudido. Recomenda-se discrição ao assistir. Clique no link na descrição para ver a versão sem cortes e anúncios deste vídeo, com mais detalhes e uma entrada extra não incluída aqui. Uma Execução por Enforcamento é um filme perdido que registrava a morte de Eduardo Heinsohn em 6 de julho de 1898. Isso ocorreu no pátio da cadeia do condado em Jacksonville, Flórida, após Eduardo ser condenado por agressão criminosa a uma garota de 14 anos. Foi gravado pela American Mutoscope Company e foi apenas a segunda vez que uma execução foi filmada. A primeira vez foi o enforcamento de Guilherme Carr no ano anterior, condenado pelo assassinato da filha de 3 anos, Bella. A mãe de Bella havia morrido 2 anos antes e ela teria sido abusada por Guilherme e sua nova esposa, Susana. Após tentar mandar Bella para as Irmãs da Caridade em Kansas City sem sucesso, Susana disse a Guilherme para se livrar de Bella e ameaçou ir embora caso ele recusasse. Guilherme concordou e, inicialmente, planejou viajar para Kansas City e entregar Bella para qualquer pessoa que a aceitasse, mas mudou de ideia no caminho e decidiu assassiná-la em vez disso. Ele amarrou uma pedra nela e a jogou no rio, e seu corpo foi encontrado alguns dias depois. Guilherme foi preso e, embora inicialmente não tenha colaborado, acabou confessando no terceiro interrogatório, admitindo que não sentia remorso pelo que havia feito e que só estava confessando para que Susana não fosse implicada no assassinato. Enquanto aguardava na execução, ele virou uma celebridade menor, tema de reportagens, e recebeu muitas ligações. Porém, perto da data da morte, sua saúde mental piorou e ele tentou se suicidar uma semana antes. O cineasta Frederico Gucci e o cinegrafista Percy Arnett obtiveram permissão para filmar a execução. Embora Guilherme tenha morrido em 2 minutos após o enforcamento, foram registrados cerca de 10 minutos de filmagem. A dupla queria filmar mais, mas Percy desistiu no último minuto por não aguentar ver a execução, e Frederico parou de filmar com medo de que a multidão danificasse sua câmera. Apesar do lançamento do filme ter atraído grande atenção da mídia e de ter sido exibido por toda a América, ele agora é considerado uma mídia perdida, já que nenhuma filmagem dele ressurgiu desde aquela época. Se restar algo em algum lugar, não está acessível ao público, e as chances de encontrar o filme são baixas, já que cerca de 75% dos filmes mudos americanos estão totalmente perdidos. Voltando a Edward Heinsohn, há pouca informação online sobre o suposto crime dele, tornando as imagens da execução ainda mais obscuras que as de William. Um livro escrito por Amy Louise Wood, publicado em 2009, intitulado Lynching and Spectacle, resume a execução, abre aspas. Uma execução por enforcamento da American Mutoscope and Biograph Company, 1898, exibiu a execução de um prisioneiro negro em Jacksonville, Flórida. O catálogo da companhia cinematográfica define o filme como macabro, porém interessante. O prisioneiro sobe ao cadafalso com clérigos. O carrasco ajusta o capuz preto e amarra a corda no pescoço do prisioneiro. A alavanca é acionada e vê-se o corpo disparar pelo ar e ficar pendurado, tremendo na ponta da corda.
Essa descrição aparece no catálogo de 1902, sugerindo que o filme ainda era popular o suficiente entre os exibidores para permanecer em seu inventário. O condenado neste filme provavelmente era Edward Hindson, que foi condenado por agressão criminosa a uma garota branca de 14 anos. A execução dele deveria ser privada, mas, de acordo com um jornal local, muitas pessoas, especialmente soldados que estavam estacionados na cidade, clamaram por permissão para assistir. Assim, a multidão lotou o pátio da cadeia. Quando o corpo de Hindson caiu, não houve como segurar a massa de pessoas que avançou e, segundo relatos, um policial respondeu: "Senhores, recuem. Vocês estão diante da morte." Do jeito que agem, parece que estão vendo um boi abatido. Embora a multidão, sem dúvida, tenha gostado dessa execução porque se desidentificou e desumanizou o condenado, presumivelmente o abate de um boi não chamaria tanta atenção assim. O filme não mostrou o discurso final de Hindson, onde ele declarou inocência, mas disse estar disposto a ser enforcado porque minha alma está salva e estou livre de todos os meus pecados. Uma execução por enforcamento abstraía esse momento de penitência e morte, permitindo que os espectadores projetassem sua própria narrativa de crime negro e retaliação branca na cena. Como Hindson levou 15 minutos para morrer por estrangulamento, a cena terminou antes de sua morte. Assim, os espectadores também teriam projetado sua morte no filme. Para milhares de espectadores fora de Jacksonville, Flórida, Hindson era só mais um criminoso negro anônimo morrendo. Alguns exibidores podem ter contextualizado o filme para os espectadores, explicando que se tratava de uma execução na Flórida, mas a maioria provavelmente não fez isso, e os espectadores teriam assistido a essa breve cena entre várias outras. Eles teriam contextualizado sozinhos, com base em seus conhecimentos e preocupações sobre criminalidade negra e punições públicas. O filme, ao ampliar o número de testemunhas desse enforcamento para milhares de outras pessoas de todas as partes do país, permitiu que pessoas que não teriam sido admitidas no pátio da prisão assistissem à execução no cinema. Uma jovem, por exemplo, havia solicitado assistir à execução. No entanto, embora ela afirmasse já ter presenciado execuções em muitos países estrangeiros e desejasse ver um enforcamento, o xerife recusou. Apenas uma mulher foi permitida no pátio, a jovem vítima de Hindson, que estava determinada a testemunhar a execução de seu agressor, apesar dos esforços do xerife Broward para convencê-la a não fazê-lo. A presença dela foi vista como incomum no enforcamento, e o jornal destacou que ela estava com um parente homem. Enquanto as mulheres não podiam assistir à execução, poderiam tê-la visto em exibição de filme. Não encontrei informações sobre o crime, apenas que Eduardo foi condenado por agressão criminosa a uma garota de 14 anos. Ele manteve sua inocência até a morte, mas simplesmente não há nada para se basear e especular se ele era culpado ou não. O filme da execução foi amplamente criticado não só no livro Linchamento e Espetáculo, mas também em Além dos Mortos-Vivos, que apontaram seu papel em promover uma agenda pró-linchamento nos Estados Unidos da América. Uma execução por enforcamento não está realmente perdida, por assim dizer, mas não está disponível ao público. Só se conhece uma bobina completa de mutoscópio, que é uma coleção de fotocartões em um tambor giratório que pode ser vista através de um visor, dando a impressão de um filme. Essa bobina foi vendida para um colecionador particular em um leilão online em setembro de 2015 por $3.600. Pode ser a única cópia e, como o colecionador ainda não a compartilhou, talvez nunca compartilhe. Algumas imagens do filme podem ser encontradas online e você pode ver algumas na tela agora, mas o filme inteiro provavelmente continuará sendo privado. Eu já tinha ouvido falar de Albert Fish antes, mas nunca tinha realmente pesquisado sobre os crimes dele até agora, e sinceramente nada poderia ter me preparado para os horrores que eu estava prestes a descobrir. Ele também era chamado de lobisomem de Wisteria, vampiro do Brooklyn, homem cinzento, maníaco da lua e bicho-papão, o que mostra como esse homem era.
Albert nasceu em 1870 em uma família com histórico de doenças mentais, como mania e esquizofrenia. Após a morte do pai, em 1875, ele foi colocado em um orfanato onde sofria abusos físicos, mas depois admitiu que gostava disso. Quando tinha 12 anos, ele começou um relacionamento com um garoto que o apresentou a várias práticas incomuns, como beber urina e comer fezes. Eles também iam a banhos públicos para observar outros meninos se despirem, e o comportamento inadequado de Alberto só piorou a partir daí. Ele se mudou para a cidade de Nova York aos 20 anos e foi aí que começou a abordar meninos, a maioria com menos de 6 anos de idade. Aos 28 anos, ele se casou com uma mulher de 19 anos apresentada por sua mãe. Tiveram 6 filhos, mas ele seguia abordando meninos e mantendo casos extraconjugais. Por volta de 1910, Alberto conheceu um jovem de 19 anos chamado Tomás, com quem teve um relacionamento físico extremo, embora não esteja claro se isso foi consensual ou não, já que Alberto mais tarde sugeriu que Tomás tinha deficiência intelectual. Um dia, Alberto levou Tomás para uma casa de fazenda abandonada, onde o manteve em cativeiro por 2 semanas e o torturou o tempo todo. Ele planejou matá-lo e levar o corpo para casa, mas, com medo de chamar atenção pelo calor, tratou um ferimento de uma parte removida, deu $10, beijou-o de despedida e foi embora, sem saber o que aconteceu depois. Apesar de Alberto já ser claramente perturbado desde jovem, sua saúde mental piorou quando sua esposa o deixou por outro homem em 1917. Ela levou quase tudo deles, mas deixou as crianças com ele. Ele teve atitudes inadequadas com os filhos em alguns momentos, mas nunca chegou a abusar fisicamente deles. Começou a ter alucinações auditivas que o levaram a se machucar e a fazer várias outras coisas bizarras, como se enrolar em um tapete, alegando que estava seguindo as instruções de João, o apóstolo, Alguns anos depois, ele esfaqueou um menino com deficiência intelectual. Nessa época, também se acreditava que ele pagava meninos para trazerem outras crianças para ele. Entre 1919 e 1930, ele torturou, abusou e assassinou inúmeras crianças pequenas. Suas vítimas eram geralmente pessoas com deficiência intelectual ou negras, pois Alberto achava que não fariam falta, o que é horrível. Em maio de 1928, aos 58 anos, Alberto viu no jornal de Nova York um anúncio de Eduardo Budd, de 18 anos, procurando trabalho no interior. Alguns dias depois, Alberto foi visitar a família de Eduardo e disse que o contrataria para trabalhar em sua fazenda, que obviamente não existia. Na verdade, ele planejava torturar Eduardo e deixá-lo morrer. Quando Alberto voltou para buscar Eduardo e o amigo, conheceu a irmã dele, Graça, de 10 anos, e decidiu torná-la seu alvo. Ele inventou uma história sobre ir à festa de aniversário de sua sobrinha e, de alguma forma, conseguiu convencer os pais de Graça a deixá-lo levá-la para a festa. Depois que eles saíram da casa da família, Alberto levou Graça para uma casa abandonada, onde a estrangulou e depois esquartejou seu corpo. Depois cozinhou e comeu os restos dela nos dias seguintes. Meses depois, ele enviou carta anônima aos pais de Graça, confessando o assassinato e detalhando o que fez, o que levou à sua prisão. Após a prisão de Alberto, descobriram outras vítimas. Outras 2 vítimas foram confirmadas além de Graça, Francisco MacDonald e Billy Gaffney, e ele também é suspeito de ter assassinado Jetta Abramovitz e Maria Ellen O'Connor. Ele pode ter matado Emma Richardson e Benjamin Collins. Durante o julgamento pelo assassinato de Graça, Alberto alegou insanidade e afirmou que ouvia a voz de Deus dizendo para ele matar crianças. Embora vários psicólogos tenham testemunhado sobre suas muitas parafilias e observado que em nenhum registro legal ou médico havia outro indivíduo que possuísse tantas anomalias sexuais, outros especialistas argumentaram que isso não era prova de insanidade. No final das contas, o júri estava bastante convencido de que Alberto era insano, mas ainda assim acreditavam que ele deveria ser executado de qualquer maneira, e ele foi condenado à morte por eletrocução.
Eu já mencionei a carta que Alberto escreveu para os pais de Grace confessando o assassinato, e também houve outra carta que ele escreveu para seu advogado confessando o assassinato de Billy Gaffney, depois que a mãe de Billy foi visitá-lo na prisão, mas ele se recusou a falar com ela. Ambas as cartas são facilmente encontradas online e são muito gráficas, especialmente a confissão do assassinato de Billy, que detalha ainda mais como Alberto o torturou, matou e comeu. Nas horas que antecederam sua execução, Alberto também escreveu várias páginas de anotações que podem ser vistas como sua declaração final. Seu advogado, James Dempsey, revelou depois que estava de posse dessas anotações, mas se recusou a compartilhá-las publicamente ou até mesmo a discutir qualquer coisa que estivesse escrita nelas. Tudo o que ele disse foi: "Nunca vou mostrar isso a ninguém." Foi a pior sequência de obscenidades que já li na vida. Considerando o quão horrível foi a carta confessando o assassinato de Billy, que James divulgou publicamente, só se pode supor que o que quer que estivesse escrito na declaração final de Albert era de alguma forma ainda pior. Alguns acreditam que essas notas deveriam ter sido divulgadas, especulando que elas poderiam conter confissões de outros crimes e, se fosse o caso, poderiam ter dado um encerramento para as famílias de outras possíveis vítimas. Duvido que as notas trouxessem outra confissão concreta. Acredito que James teria divulgado se tivesse, já que compartilhou a carta sobre o assassinato de Billy. Elas podem ter incluído algumas confissões muito detalhadas e gráficas ao descrever o que ele fez com as vítimas, mas sem nenhuma informação útil sobre o local ou sobre a vítima que pudesse levar à identificação delas. Mesmo incluindo esse tipo de informação, sem nomes das vítimas, talvez James achasse melhor não informar as famílias. Você prefere acreditar que seu filho está desaparecido e pode estar vivo, ou saber que ele foi torturado das piores formas antes de morrer lentamente? Isso atende às famílias das vítimas confirmadas, mas se Alberto não citou nomes, identificá-las seria como achar agulha no palheiro e causaria sofrimento às famílias de outras crianças desaparecidas, todas imaginando se era seu filho na carta. Eu certamente acho que isso é possível, mas também existe a chance de que as cartas contivessem fantasias do que Alberto queria fazer, mas não teve a oportunidade antes de ser pego. Nesse caso, não haveria benefício em compartilhá-las publicamente, exceto talvez revelar mais sobre a mente depravada dele, o que poderia ser útil para pesquisas psicológicas, mas acredito que as outras cartas já trazem informações suficientes. Seja qual for o conteúdo dessas cartas, provavelmente nunca serão divulgadas. Ninguém sabe sequer se essas cartas ainda existem ou se foram destruídas por James. Se ainda existirem, talvez James as tenha dado a um parente que pode tê-las repassado a outro e quem sabe um dia sejam divulgadas. Muito provavelmente, pelas únicas palavras de James sobre as cartas, ele as destruiu para garantir que ninguém as visse. Em 2009, uma empresa chamada Cicalisoft lançou um jogo para celular na App Store chamado Baby Shaker, e era exatamente o que o nome sugere. O jogo era simples, mostrava um desenho em preto e branco de um bebê e o som de choro ao iniciar. O objetivo era testar quanto tempo você suportava o choro. Quando não aguentasse mais, balançava o celular e duas cruzes vermelhas surgiam nos olhos do bebê. A descrição na loja de aplicativos dizia: no avião, no ônibus, no teatro, bebês estão em todos os lugares onde você não quer que eles estejam. Eles sempre te distraem de se preparar para a grande apresentação no trabalho com o choro incessante. Antes do Baby Shaker, não havia nada que você pudesse fazer a respeito. Agora, o Baby Shaker te dá um desenho encantador de um bebê, que com certeza vai fazer quem não tem força de vontade de ferro se derreter. Como na vida real, ele já começa a irritar você. Veja quanto tempo você consegue aguentar os choros adoráveis dele ou dela antes de simplesmente ter que encontrar uma maneira de acalmar o bebê. Agora, provavelmente nem preciso dizer que esse jogo foi extremamente controverso, embora a descrição terminasse com um aviso: nunca, nunca sacuda um bebê,
era exatamente isso que você tinha que fazer para parar o choro do bebê no jogo. A maioria dos adultos sabe que sacudir um bebê pode causar trauma craniano grave ou até morte. Apesar disso, acabei pesquisando um pouco e descobri que a síndrome do bebê sacudido, ou síndrome do bebê sacudido, na verdade, é um diagnóstico muito controverso, com alguns até chamando de pseudociência. De acordo com a Wikipédia, abre aspas, o conceito é controverso na pediatria de abuso infantil, com críticos argumentando que é uma hipótese não comprovada que tem pouca precisão diagnóstica. O diagnóstico da síndrome tem se mostrado tanto desafiador quanto polêmico para os profissionais de saúde, porque geralmente não há testemunhas objetivas do trauma inicial, embora quando existem testemunhas independentes do ato de sacudir, as lesões associadas na verdade não ocorrem. Diz-se que isso é particularmente problemático quando o trauma é considerado não acidental. Alguns profissionais de saúde propõem que a síndrome do bebê sacudido, é resultado de anomalias respiratórias que levam à hipóxia e ao inchaço do cérebro, enquanto também já foi demonstrado que os achados associados à síndrome do bebê sacudido podem ser apenas marcadores inespecíficos do grau de patologia intracraniana. Defensores afirmam que a síndrome do bebê sacudido é a principal causa de lesões fatais na cabeça em crianças menores de 2 anos, com risco de morte de cerca de 25%. Esse número foi criticado por raciocínio circular, viés de seleção e porque sacudir violentamente raramente causa lesões graves. A hemorragia retiniana ocorre em cerca de 85% dos casos de síndrome do bebê sacudido, e sua gravidade se correlaciona com a da lesão na cabeça, embora esse resultado dependa de raciocínio circular e viés de seleção. Hemorragias retinianas são raras quando há testemunhas de que bebês foram realmente sacudidos. Fraturas das vértebras, ossos longos e costelas também podem estar associadas à síndrome do pânico secundária. Os bebês podem apresentar irritabilidade, dificuldade para ganhar peso, alterações nos padrões alimentares, letargia, vômitos, convulsões, fontanelas abauladas ou tensas, que são as partes moles na cabeça do bebê, aumento do tamanho da cabeça, respiração alterada e pupilas dilatadas, embora todos esses achados clínicos sejam genéricos e conhecidos por terem várias causas, sendo que o ato de sacudir certamente não é a causa mais comum de nenhum deles. Encontrei também um estudo de 2004 feito por Roberto M. Risch, que observou que 30 a 40% dos casos recém-diagnosticados de bebê sacudido tinham evidências médicas de lesão cerebral prévia não diagnosticada. Tudo isso é fundamental em diagnósticos de síndrome do bebê sacudido sem testemunhas do suposto ato de sacudir, pois é possível que pais ou cuidadores sejam falsamente acusados e até condenados por abuso infantil, quando os sintomas podem ter origem em lesão prévia não diagnosticada, sem relação com eles. Enfim, estou me desviando do assunto. Eu só achei tudo isso bem interessante e surpreendente. Eu sempre presumi que havia sinais confiáveis de que um bebê tinha sido sacudido e não percebia que era um fenômeno tão controverso. Sacudir um bebê é abuso infantil e mesmo que a síndrome do bebê sacudido nem sempre seja diagnosticada com precisão, é inegável que isso pode causar graves ferimentos. Como disse, adultos geralmente sabem disso, mas crianças podem não saber, então entende-se por que o jogo Baby Shaker era potencialmente perigoso. Se uma criança brincasse com isso, poderia achar normal sacudir um bebê de verdade, o que seria desastroso se tivesse um irmão. Felizmente, o jogo ficou disponível na App Store por apenas 2 dias antes de a Apple removê-lo. Ele chegou a reaparecer brevemente no dia seguinte, mas foi removido novamente algumas horas depois, então, com sorte, nenhuma criança chegou a jogá-lo. Uma porta-voz da Apple depois emitiu o seguinte pedido de desculpas. Este aplicativo era profundamente ofensivo e não deveria ter sido aprovado para distribuição na App Store. Quando soubemos desse erro, o aplicativo foi removido imediatamente. Pedimos sinceras desculpas por esse erro e agradecemos aos nossos clientes por nos alertarem sobre isso.
A reação negativa no site deles foi grande e eles admitiram que foi uma má ideia e que o aplicativo estava, abre aspas, muito carente de bom gosto. Além de afirmarem, abre aspas, ele foi removido depois porque era um videogame de sacudir bebês. Apesar de Grand Theft Auto ultrapassar limites nos videogames, ainda não teve um minijogo de sacudir bebês. A comparação com Grand Theft Auto é interessante porque também é um jogo violento que atraiu muitas críticas, com algumas pessoas especulando que ele poderia incentivar a violência na vida real. Como a desenvolvedora disse, ainda assim não chegou ao ponto de simular abuso de bebês. Grand Theft Auto também tem restrição de idade, não que isso impeça as crianças de colocarem as mãos nele, mas eu nem acho que o jogo Baby Shaker tinha esse tipo de restrição. Há algo ainda mais inadequado em um jogo sem história ou outros elementos cujo único objetivo é sacudir um bebê? Uma captura de tela que encontrei do aplicativo na Play Store mostrava que ele tinha uma avaliação de 2 estrelas que dizia: meio fraco, deveria ter um som de engasgo ou algo mais dramático. Também não vem com nenhuma opção. Você inicia, o bebê chora, o cronômetro para, o monitor de morte liga, nada mais. Espero que essa pessoa estivesse brincando, porque se não estava, é meio psicopata querer um som de engasgo. Apesar do conteúdo ofensivo, o jogo também era básico e entediante, não justificando nem os 99 centavos cobrados. Você encontra capturas do app e até um vídeo no YouTube mostrando a jogabilidade, se é que dá pra chamar assim. Mas, a menos que alguém ainda tenha o aplicativo instalado em um iPhone antigo, o jogo em si está perdido e provavelmente não vai voltar. Quero saber sua opinião nos comentários e sugestões para próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.